Eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Uma boa tarde para todas as irmãs. Eu quero ler o salmo do tema da campanha da palavra de meditação de hoje, que é no Salmo 34 e versículo 13, que diz assim: refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Louvado seja Deus. Agradecemos a Deus por esta palavra. Irmãos, nos dias de hoje, tem surgido muitos problemas por causa dessa parte do nosso corpo. É uma parte do corpo muito espinhosa, vamos dizer assim. Porque a língua, a Bíblia diz que a gente tem que refrear, tem que colocar limites. Muitas vezes falamos coisas que não devemos. Eu conheci uma senhora que ela falava muitas palavras de maldição sobre o seu filho. Dizia que ele ia ser um bandido, ia ser um maconheiro, coisas horríveis assim. E o filho se revoltava muito com isto e terminou sendo tudo isto. Porque a língua, ela tanto serve, a palavra que sai da nossa boca, da nossa língua, ela tanto serve para abençoar como para amaldiçoar, né? E esse menino, ele cresceu e virou um bandido. Foi preso, adoeceu na cadeia, pegou uma pneumonia. Não sei a mais notícia dele, se ele está vivo, se morreu. Mas porque as mães, hoje em dia, muitas, não sabem frear sua língua, né? Nós, eu digo no sentido geral, nós temos que ter sabedoria ao falar, ao pronunciar palavras, né? Em nome de Jesus. E eu estava lendo a Bíblia sobre esse tema e lá em Tiago eu achei também falando sobre isto, né? Que, irmãos, a língua você tem que dominá-la, porque muitas vezes nós não temos sabedoria no falar e temos que saber abençoar, saber falar com os filhos ou com qualquer outra pessoa, porque é um perigo quando a gente abre a boca e falamos coisas que não devemos, e Deus manda frear a língua. O animal, ele é domado. Você pode domar um animal, você pode domar qualquer animal, mas a língua você não consegue domá-la. Ela é um pedaço de carne muito perigoso. Aqui em Tiago, no capítulo 3 e o versículo, a começar do 5, diz assim: assim também, a língua, pequeno órgão, né? Se gaba de grandes coisas. Você vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Quer dizer, a língua, ela tem o poder de incendiar, tem o poder de destruir. A língua, ela é um pedaço de carne perigoso e temos que ter cuidado ao falar palavras, que muitas vezes na ira falamos o que não devemos, usamos a língua para falar mal do irmão, para abençoar os filhos e também para dizer palavras que ferem os filhos, né? Que ferem o irmão. E nós temos que ter cuidado com esse pedaço de carne, viu? Devemos vigiar em todo o tempo. Não é vigiar só, não vigiar na oração, não, temos que vigiar principalmente nesse pedacinho de carne.
esse órgão tão importante do corpo, mas também que traz muitos males se for usado errado. E ele continua aqui, ó. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo interior. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. A língua ela pode condenar também, né? A gente tem visto muitas coisas, as pessoas falando mal, a falsidade, a língua ela leva muita gente ao precipício. Muita gente, muitas famílias são desfeitas por causa da língua, irmãos. Muitas coisas, muitas guerras por causa da língua. A língua ela é uma arma perigosa. Temos que ter cuidado, temos que saber usar, temos que saber, irmãos, dominar a nossa língua para não falar demais, tá bom? E ele continua aqui. Pois toda espécie de feras e aves, répteis e seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Quer dizer, o ser humano ele pode domar qualquer animal, como eu já falei. Ele tem a habilidade de domar. Mas a língua não se doma, não se controla a língua. Tem pessoas que quando se irem, irmão, fala coisas que não deve. Solta faísca que incendeia e pode matar. Não é verdade? Temos que ter muito cuidado em relação a isso. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Tá? Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos o homem feito à semelhança de Deus. É verdade. Com esse pedaço de carne, com essa arma, a gente amaldiçoa um irmão, não é? A gente fala o que não deve, que magoa, que fere. Então temos que ter cuidado. Quantas pessoas ferem os seus filhos com palavras que saem sem pensar da nossa boca? Então devemos ter cuidado para não falar palavras que venham destruir, que venham incendiar um coração e destruir um coração, uma alma, uma vida. Procure sempre pedir a Deus para colocar um guarda à porta dos nossos lábios, para não falarmos demasiadamente coisas perigosas. Né? A gente falar o que não devemos, aquilo que não é para a gente falar, muitas vezes falamos e a gente depois vê o resultado. Então vamos aprender, é como diz aqui a palavra, com ela nós louvamos a Deus, nós bendizemos o Senhor e com ela também nós ferimos, nós matamos, nós prejudicamos as pessoas. Quantos filhos são feridos, irmão, por causa de palavras que saem da boca dos lábios? Então vamos ter cuidado de abençoar os filhos, abençoar o lar, abençoar a sua família, a sua casa, abençoar a si mesma. Temos que ter cuidado com a língua. Devemos sempre orar, Senhor, abençoa as palavras que saem da minha boca, que sejam palavras de bênçãos e não de maldição. Que eu não venha ferir o irmão com a minha língua, com a palavra que sai da minha boca. Porque quantas pessoas estão feridas em nosso meio por causa de palavras que saem dos nossos lábios. Às vezes até dizendo, não, foi uma brincadeira, irmãos. Brincadeira ou não, ela mata. Temos que ter cuidado, temos que vigiar. Temos que falar aquilo que o Espírito Santo colocar em nossa boca só e mais nada. Profecias, temos que ter cuidado. Porque às vezes a língua fala uma coisa que não é de que Deus mandou.
Então vamos ter cuidado, vamos aprender a falar, vamos aprender a dominar a língua. Pedimos ao Espírito Santo para dominá-la. Louvado seja Deus. Botar um cabrecho em nossa boca, um guarda à porta dos lábios para saber falar. E não falar demais e nem de menos, mas saber falar na hora certa. Saber abençoar a vida dos nossos parentes, dos nossos irmãos, dos filhos, dos companheiros. E não copiar os outros. Porque tem pessoas que dizem, mas eu vi a irmã falar assim, eu vou falar também. Não, irmãos, não devemos agir desta forma. Devemos sempre pedir a orientação do Espírito Santo para não matar. Amém? Louvado seja Deus. Que Deus nos ajude, que Deus venha nos abençoar. De uma só boca procede bênção e maldição. Amém? Aqui no versículo 19, no versículo 10, diz assim, de uma só boca procede bênção e maldição. Que Deus tenha misericórdia dos nossos lábios, da nossa boca. Que Deus venha nos ajudar e abençoar, para que a gente só venha falar, transmitir bênçãos, para que pessoas não venham ser feridas por palavras que saem da nossa boca. A língua ela é um pedaço de carne muito perigoso, é uma arma, como eu já falei. Então devemos saber manuseá-la, pedir ao Espírito Santo para manusear, para corrigirmos, para que a gente não venha falar coisas que venha depois prejudicar até a nós mesmos. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude e nos dê a direção, a correção do Espírito Santo. Que venhamos abençoar o nosso lar, irmãos, abençoar a vida dos nossos familiares com bênçãos e não com maldição. Às vezes falamos uma coisa, ai meu Deus, eu falei isso, não deveria ter falado. E às vezes já magoou, já atingiu outra pessoa. E às vezes você, por vergonha ou por orgulho, não vai lá na pessoa que foi ferida e pede perdão por ter falado sem pensar. Então, antes de falar, devemos examinar, pensar, corrigir, para não falarmos palavras que venham matar. Amém? Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo venha nos trazer essa correção e colocar um guarda à porta dos nossos lábios para que a gente não venha transmitir palavras que venham matar alguém ou ferir. Irmãos, uma ferida, uma palavra dita na hora errada, ela mata, ela destrói. Então vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado dentro de casa, quando estiver conversando. Quando que vier aquela revolta, aquela raiva, conte até 100 ou a 1000 se puder. Mas tenha cuidado para que você não venha depois se arrepender. Não é? Porque falou algo que não deveria. Amém? Que Deus nos ajude, nos abençoe e tenha misericórdia de nós. E nos dê a graça, a sabedoria para falarmos. Eu agradeço essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém.